Graça e paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E ontem, trabalhando com vocês o capítulo 8, versículo 33 da carta que Paulo escreve aos Romanos, não é? Ainda falei que dentro da teologia a gente chama teologia da justificação, dentro da teologia sistemática mesmo, né? E nesse contexto ainda eu gostaria de dar continuidade no que eu abordei ontem. Então, para início de ano, é bom termos uma consciência de que, de fato, o Senhor nos justificou, nos redimiu, nos resgatou, né? E dentro da perspectiva de ontem, eu trouxe Romanos 8:33, propondo quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus que os justifica, né? E hoje eu gostaria de ler o versículo 34, talvez um pouco mais, que diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quando a gente compreende este conceito da graça dentro deste aspecto da justiça de Deus, que me redimiu, que me resgatou, né? Que me trouxe a consciência ainda, Paulo está falando, portanto, os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, que me trouxe o conceito que a gente chama também dentro da teologia de uitesia, colocado na condição de filhos, né? Então, compreendemos que o homem da religião jamais ele tem esta legalidade e esta intimidade para propor, sim, eu sou filho de Deus, mas o cristão, o servo genuíno, o discípulo, ele sempre vai trazer esta consciência de que, sim, eu sou filho de Deus, porque sei que o próprio Deus, do ponto de vista bíblico, me elegeu a condição de filho pela ação e pelo poder do Espírito Santo. E quando a gente compreende isto, a vida no Espírito, a vida que também traz dentro deste aspecto a vida de justificação, traz este aspecto da não condenação, da não acusação e da não sentença. Porque Paulo ele está fazendo uma pergunta retórica, não é? Quem nos condenará? Praticamente é o que ele está propondo. E ele diz, tem uma pessoa que tem autoridade para me condenar. É aquele que é justo. E aquele que é justo, ele não vai me condenar porque ele me justificou. Só que ele não segue neste caminho, mas a proposta, caso a gente queira fazer uma boa exegese do texto, é justamente esta, né? Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, aquele que pode me condenar foi aquele que me justificou. E aquele que me justificou, Paulo, mais uma vez aqui nesta carta, capítulo 4, no versículo 25, ele diz que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para nossa justificação. A Bíblia diz que ele só não tem intenção de nos condenar porque ele nos justificou, não é? Mas também o ato da justificação estava na sua morte, esta morte expiatória mesmo, não é? Aquele que expia os nossos pecados, aquele que justifica os nossos pecados, aquele que nos traz a redenção ou nos resgata ou nos compra do mercado de escravos, porque estávamos como escravos das trevas mesmo. Jesus, pelo seu sangue, ele nos comprou. Agora, muitos também acham que nesse conceito nos comprou de Satanás. Não, ele nos comprou do próprio Deus mesmo, porque Satanás ele não tem legalidade nesse processo como teologia de um segmento do cristianismo propõe, não é? Mas aqui, quando ele está nos comprando, ele está nos comprando pelo seu sangue. O seu sangue era o sangue que remia dentro da estrutura de toda a lei. No passado mesmo, o sangue do Cordeiro era um aspecto de justiça, de justificação, de remissão e de redenção do homem. E o próprio Jesus ele está cumprindo aquilo que já estava na lei. Paulo está falando que a lei era sombra das coisas futuras, a realidade, porém, encontrava-se em Cristo Jesus,
Aqui ele está me justificando, ele me comprou do mercado de escravos, ele me fez, me pôs na condição de filho mesmo, pela ação e pelo poder do Espírito Santo. Poderia ser ele aquele que pudesse me condenar, mas, no entanto, a Bíblia diz, ao invés de me condenar, ele morreu na cruz e ressuscitou. E a beleza deste versículo não é só esta, porque então ele morreu pelos nossos pecados, 4:25 desta mesma carta aos Romanos, né? Ressuscitou para nossa justificação, mas aqui no capítulo 8, no versículo 34, Paulo ele vai estar elaborando melhor essa teologia da justificação também. A gente chama o capítulo 8 de uma pneumatologia, porque também a gente vai trabalhar a doutrina do Espírito Santo dentro deste capítulo. E aí a Bíblia diz que não só isto, ele não só não vai me condenar porque ele morreu pelos meus pecados, aquele que podia me condenar, ele está me justificando. E a Bíblia diz ainda que não só isto, mas também ele ressuscitou e ele está à direita de Deus. E nesta consciência de estar à direita de Deus, poderíamos pressupor, sim, ele está orando ao Pai na oração sacerdotal de João 17, propondo, Senhor, agora glorifica o teu Filho com aquela glória que tinha contigo antes da fundação do mundo. Perfeito, é lógico, isto aconteceu. E a gente pensa, bom, então Jesus está glorificado à direita de Deus. Que maravilhas, né? Ótimo, isto já seria muito ótimo, mas a coisa ainda é um pouco melhor. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele não só está à direita de Deus, como também ele intercede por nós. Então este Cristo que poderia intentar acusação contra você, ele morreu por você. Este Cristo que poderia te condenar, ele ressuscitou por você. Ele foi glorificado. Ele está à direita de Deus por você e ele intercede por você. Então, se todos nós parássemos para compreender o ministério de Cristo e qual deve ser o ministério do cristão, na premissa que ser cristão é ser um imitador de Cristo, um seguidor de Cristo, um pequeno Cristo, todos nós estaríamos preocupados também em trazer esta mesma proposta. Se Cristo se humilhou por mim, se Ele se humilhou por mim, se Ele pagou o preço por mim, se Ele se doou por mim, se Ele me resgatou, me redimiu, se Ele está à direita de Deus, se Ele ainda intercede por mim, então como cristão eu devo estar me humilhando pelo próximo para resgatar, para redimi-lo, para apresentar-lhe a Jesus, não é? E também sou eu que devo estar continuamente de joelho, intercedendo por esta pessoa também para a salvação. É lógico que eu não vou estar redimindo homens pelo meu sangue, mas é lógico que eu vou estar levando a consciência dos homens que podem ser redimidos pelo sangue de Jesus e sendo eximido de toda condenação e sabendo que este que morreu por você ainda está orando por você. E é bem interessante ainda porque Paulo está falando acerca de Jesus que está à direita de Deus intercedendo por nós, mas também está falando acerca do Espírito Santo neste mesmo versículo, né, que diz: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele interceda pelos santos. Então, assim, Jesus está intercedendo do lado do Pai, à destra, não é? E o Espírito Santo está intercedendo por aqui também. E uma consciência que, se de fato somos habitação do Espírito Santo, logo ele está intercedendo de dentro de você. O Filho intercede por fora, ele intercede por dentro, até te ensinando a orar, porque não sabemos orar como convém. E posteriormente a ação do Pai, a ação do Filho, a intercessão por fora, a ação do Espírito, a intercessão por dentro. E na sequência deste capítulo, a ação do Pai é criar circunstâncias para que todas as coisas contribuam para o seu bem. Com isso, eu quero deixar para você esta reflexão. Medite bem, se não deu para compreender, ouça 1, 2, 3 vezes, deixe aí o seu comentário e compreenda
Tem alguém que está orando por você dos céus, tem alguém que está clamando por você de dentro de você, como habitação do Espírito Santo, e tem alguém que está criando circunstâncias para te abençoar. Então a gente percebe aqui a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Filho e o Espírito Santo intercedendo, um à destra, outro de dentro de você, e o Pai criando circunstâncias para te abençoar, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Você é um escolhido do Senhor, você foi chamado para fazer algo para Deus, algo de valor. Deus não chama pessoas desocupadas, mas Deus chama pessoas disponíveis. Por mais que você tenha ocupação, você tem disponibilidade, e com isso eu quero deixar outra vez aqui um beijo na alma, um beijo no coração. Fiquem na paz, amados. Deus os abençoe rica e abundantemente.